Estamos na quinta aula dessa série de aula de histologia neste ano de 2021. Esta é a última aula da segunda série de assuntos sobre histologia. E agora nós vamos continuar falando dos tecidos epiteliais de revestimento, as especializações do tecido. Acompanha a aula, cara. Pega sua caneta, pega o seu caderno. Bora pra aula, menina. Bora pra aula, meu amigo. Vamos lá! Aí, vamos pular o número 2 aqui, e aí existe essa estrutura 3, que são os desmossomos. E a estrutura 5, que também é um desmossomos. Mas como esse desmossomos está junto à lâmina basal e está de um lado só, a gente chama ele de M-desmossomos. Mas as características dele e a função é a mesma. O M-desmossomos cola a célula na lâmina basal e o desmossomos cola uma célula na outra. A substância que existe aqui é o seguinte: cresce uma proteína intermembranosa que atravessa as duas membranas, chamada caderina, que na presença de cálcio, é muito importante você guardar isso aí, na presença de cálcio, ela adquire uma propriedade colante, e aí ela cresce entre as proteínas aqui e gruda no citoesqueleto. Então, os desmossomos é a principal estrutura e principal especialização de membrana. O desmossomos ele vai colar uma célula na outra pelo crescimento dessa proteína intermembranosa chamada caderina, que com a presença de cálcio ela fica adesiva, ela funciona como uma cola, como um super bond aqui, e ela cresce e gruda no citoesqueleto, tanto de uma célula como a outra. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, essas proteínas aqui promovendo a cola de uma célula na outra. A principal estrutura de adesão entre as células, a principal estrutura que promove a justaposição são os desmossomos, ok? E a outra estrutura, já eu volto no número 2, a outra estrutura, que é o número 4 aqui, ó, são as junções gap, que também pode ser chamadas de junções comunicantes. Aqui é uma proteína que conecta os dois citoplasmas. Nesse espaço aqui, onde estão as junções gaps, não existe membrana plasmática, existe a proteína. Então ocorre um trânsito de substância por ele. Ele promove a intercomunicação de substâncias aqui. Ele cola uma célula na outra e permite que substâncias se comuniquem. Então olha só a diferença. Qual que é a diferença de zona de oclusão e junções gap? A zona de oclusão, ela lacra totalmente a célula uma na outra. As junções gap, que é chamado comunicante, ela permite a comunicação do citoplasma. Guarda essa diferença aí, porque às vezes a única que pode trazer confusão é essa. Qual a diferença de zona de oclusão e junção gap? Essa é a diferença. As junções gap permite comunicação entre os dois citoplasmas. Beleza? E existe a número 2 aqui, ó, que são as... Cadê? O número 2 que são as interdigitações. Tá pequenininha a letra aqui? Para poder caber tudo, ficou pequeno, né? Se você estiver vendo em celular, talvez você nem consiga enxergar. Mas eu tiro uma foto disso aqui e mando no grupo da sala, tá? Quando vocês assistirem a aula, vocês falam: ah, professor, você prometeu a foto lá da aula dos tecidos, manda aí. Porque eu vou tirar foto disso aqui. Bom, então, senhoras e senhores, as interdigitações aqui, elas são dobras de membrana plasmática. Isso aqui está presente especialmente em tecido epitelial de revestimento que reveste tecido muscular. Não é muito comum nos epitélios do intestino, por exemplo, não tem, mas está aqui para representar. Ela é chamada de interdigitações porque ela funciona como se fossem as digitais do dedo. Como se a mão... se a membrana dobrasse assim de um lado e dobrasse assim do outro, e elas se encaixassem como se fossem as digitais de uma mão com a outra. Por isso que é interdigitações. E aí elas se prendem, elas se seguram assim. O desenho aqui está mostrando ela só reta, né? Mas na verdade elas se prendem uma na outra. Isso também ajuda na adesão de uma célula com a outra. Beleza, senhoras e senhores? Então perceba, todos os tecidos eles são coladinhos um no outro assim. E aí, isso não vai permitir a existência de qualquer substância intercelular, não vai permitir a presença de qualquer vasos sanguíneos. E lembrando que todo tecido epitelial está sobre uma lâmina basal. Essa lâmina basal, ela conecta o tecido epitelial ao tecido que vem embaixo, que é tecido conjuntivo, que é o próximo que nós vamos falar. E a nutrição das células do tecido epitelial, ela é feita a partir do tecido conjuntivo com o auxílio da lâmina basal.
Passa pela lâmina basal o oxigênio que a célula precisa, os nutrientes que a célula precisa, glicose, por exemplo, porque aqui dentro, ó, existe núcleo, existe mitocôndria, existe retículo endoplasmático, existe todas as organelas celulares. E essas organelas precisam de substâncias. Quem é que nutre ela dessas coisas? A lâmina basal aqui embaixo. Se você pensar, mas vem aqui do intestino. Sim, na célula do intestino pode até ser, mas na célula que reveste o seu pulmão, que reveste o seu coração, que reveste o seu rim, o tecido epitelial, ele reveste todos os seus órgãos, pelo lado de fora e pelo lado de dentro. A estrutura que reveste pelo lado de fora é chamada serosa, ela é mais grossa, resistente. A que reveste pelo lado de dentro é chamada mucosa, ela é mais fina, mais delicada. Beleza? Então, ó, tecido epitelial de revestimento, as características, as especializações. Vamos ver agora quais são os dois tipos de tecido epitelial. Existe tecido epitelial de revestimento estratificado e tecido epitelial de revestimento simples. O estratificado é formado por várias camadas de célula, que tem a função de proteção. E o simples, por uma camada de célula só, que tem a função de controlar o que entra e o que sai. Isso aí nós vamos ver na próxima aula, beleza? Então fica ligado, próxima aula, tecido epitelial de revestimento estratificado e simples. Até mais, tchau!